Os segredos macabros que milionário descobre em contos de terror de mendigo negro. Lucas sempre acreditou que o dinheiro era a resposta para todos os problemas. Um empresário de sucesso, seus dias eram preenchidos por reuniões, negociações e festas luxuosas. Mas isso mudou quando ele se deparou com Tio Preto, um mendigo enigmático de olhos profundos, sentado em uma calçada suja, cercado por lendas urbanas e mistérios sombrios na cidade. Ele parecia ter uma aura sobrenatural, como se carregasse os segredos mais obscuros da metrópole, nas dobras de seu terno esfarrapado. Você sabe o que aconteceu na noite em que a cidade foi tomada por sombras? Tio Preto perguntou com uma voz rouca que parecia ecoar por todo o centro da cidade. Lucas, cético, tentava ignorá-lo, mas algo nos olhos de Tio Preto o fez hesitar. Aquela pergunta, acompanhada de um sorriso sombrio, desencadeou um aperto no peito de Lucas. As histórias que surgiram em sua mente eram como fantasmas, dançando entre as faldas. As coincidências que surgiam em sua vida começaram a soar aterradoras, porque ele sempre passava pela mesma esquina onde um acidente trágico havia acontecido. Porque, cada vez que olhava em sua árvore genealógica, sentia um calafrio arrepiante. Diante de cada nova revelação, o ceticismo de Lucas começava a se desfazer. Ele decidiu investigar o passado da cidade, apenas para descobrir que sua fortuna estava conectada a um evento trágico que dizimou uma família. E, curiosamente, sua própria família estava envolvida. Os laços de sangue que o ligavam ao sofrimento da cidade eram como correntes invisíveis, puxando-o para um passado que ele nunca quis explorar. E assim, ele aceitava a ideia de que seu sucesso poderia ter sido construído sobre as dores dos outros. Mas nem tudo era tão simples. O antagonista surgia nas sombras, um magnata que queria silenciar Tio Preto e apagar o que restava da memória dolorosa da cidade. Lucas percebeu que a luta por verdades ocultas e a luta conta. Quando a hora chegar, essas palavras ressoaram na mente de Lucas, aumentando seu desespero e seu medo. Ele precisava decidir entre continuar na sua vida de luxo ou enfrentar o legado sombrio que ele estava prestes a desvendar. Agora Lucas se via em um dilema. Seus dias de controle e sucesso estavam desmoronando. Como poderia ignorar todo o sofrimento que sua fortuna causou? O que ele faria quando o momento chegasse? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comum. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas ficou paralisado com as palavras de Tio Preto. As lembranças dançavam em sua mente, como espectros em uma noite nebulosa, e ele sabia que a hora de enfrentar seu destino estava se aproximando. Contudo, naquele momento, ele não podia imaginar a profundidade do abismo
em que estava prestes a mergulhar. Enquanto andava pelas ruas, sua mente fervilhava com perguntas. Ele se dirigiu à praça onde costumava encontrar Tio Preto, mas algo estava diferente. A atmosfera estava pesada, envolta em um silêncio inquietante. Um aperto no estômago o impediu de se sentir à vontade. E então, como se o mundo tivesse parado, ele viu o mendigo. Seus olhos, mais profundos do que antes, pareciam chamar por ele. Lucas, Tio Preto gritou, sua voz carregada de urgência. Venha rápido. Ele gesticulava, mas algo estava errado. O mendigo olhou para trás, seus olhos nervosos. Uma sombra escura se aproximava, engolindo a luz ao redor. Quando Lucas se aproximou, Tio Preto sussurrou. É o momento. Você está em perigo. Eles vêm atrás de nós. Antes que Lucas pudesse processar as palavras, um grupo de homens em ternos escuros emergiu das sombras, como demônios enviados para sequestrar a esperança. Eles cercaram Tio Preto, e Lucas sentiu o impulso de proteger o mendigo. Mas, de repente, ele sentiu uma mão em seu ombro. Virou-se rapidamente e se deparou com uma figura familiar. Era Clara, sua assistente, com uma expressão que misturava preocupação e determinação. Lucas, você não deveria estar aqui, disse ela, puxando-o para o lado. Eu vim te avisar. A empresa... Bom, eles sabem sobre o que você está fazendo. Não é só um jogo, Lucas. A revelação caiu como um raio em seu coração. A empresa? O medo no olhar de Clara dizia mais do que palavras poderiam expressar. A luta contra a verdade estava se tornando pessoal. Precisamos sair daqui, agora. Vamos! Ela puxou sua mão, mas Lucas estava paralisado. Uma tempestade de emoções em sua mente. Ele sabia que havia uma ligação entre Tio Preto e sua fortuna, mas nunca imaginou que sua vida estaria em risco. Olhando para o mendigo, ele viu a expressão de desespero. Não, você precisa ouvir. Tio Preto gritou. É por causa da herança. O que você descobrirá sobre sua família não é o que parece. O grupo avançou, mais perto a cada segundo, e a tensão crescia. Lucas olhou entre Tio Preto e Clara, seu coração batendo forte. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Mas antes que Tio Preto pudesse responder, um grito ecoou pela praça, e uma mulher apareceu do nada, com olhos ardendo de raiva e dor. Você tirou tudo de mim! Ela apontou para Lucas. A vingança será sua! E como se um feitiço tivesse sido lançado, tudo ao redor pareceu congelar. Tio Preto olhou para a mulher. A fúria nos olhos dele era palpável. Você é a última que ainda resta. A voz dele tremeu. Não pode ser. Isso não pode acontecer. Lucas estava confuso, perdido no caos de gritos e ameaças que envolviam o ar. O que estava acontecendo? Ele precisava entender, mas a confusão só aumentava. O grupo se aproximava, e a mulher continuava a gritar, cada palavra como uma faca. Os segredos da cidade estavam prestes a se desdobrar, revelando camadas de dor e traição que sua família nunca revelou. E quando o momento fatídico se aproximou, Lucas tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele olhou para Clara e para Tio Preto, o peso da verdade em seus ombros. E então, a única coisa que ele conseguiu fazer foi gritar. O que ele faria agora? O que ele realmente sabia sobre si mesmo?
Cada resposta parecia se perder em meio ao caos. O grito da mulher ecoou contra os muros da praça, paralisando todos ao redor. O som cortava o ar, como um trovão em um céu limpo. Lucas sentiu que seu coração batia mais rápido, pulsando forte em seu peito. O mundo havia girado de cabeça para baixo, e ele não sabia como se manter em pé. Eu não tirei nada de você, ele gritou de volta, mas a mulher estava completamente fora de si. Os olhos ardendo, como se fossem fogueiras que consumiam sua alma. Você e sua família, vocês estão ligados a tudo isso. Não se faça de inocente. Ela avançou, a fúria dela atraindo a atenção de todos. O grupo de homens em ternos escuros parecia apreciar o espetáculo, como se estivessem em show, prontos para dar o golpe final. Lucas, Clara puxou seu braço para trás, enquanto seu olhar buscava saída na multidão. Precisamos ir agora. Mas ele não poderia se mover. Tio Preto estava sendo cercado. Cada segundo que passava poderia ser o último para ele. Tio Preto, diga a verdade. O que está acontecendo? Lucas implorou, os olhos arregalados, buscando respostas que pareciam se perder no caos. Mas tio Preto apenas olhou para a mulher, um reconhecimento aterrorizante cruzando seu rosto. A sombra que se aproximava parecia mais do que um grupo de homens. Era uma tempestade. Lucas, não! Isso não é sobre você, é sobre ela. Tio Preto disse, a voz trêmula, seus olhos se fixando na mulher em fúria, que agora parecia mais perto da verdade do que ele gostaria de admitir. Ela é? Antes que pudesse completar, a mulher estendeu a mão. Era o mesmo símbolo que ele havia visto em um velho diário que seu avô deixara para ele. Um diário que ele nunca conseguiu abrir. Você não sabia, Lucas. A mulher disse, sua voz misturando raiva e desespero. Você é da linha do meu pai. O que sua família fez com a minha, isso não é um legado a ser orgulhado. A revelação caiu como uma bomba. O que Lucas sempre achou que conhecia sobre si mesmo desmoronou em um instante. Sua família, ligada à dor e ao sofrimento de alguém. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma que o aterrorizava. Não, isso é impossível, ele balbuciou, os olhos se arregalando com a verdade que se revelava. A mulher estava dizendo que ele era parte de um legado sombrio. Tio Preto também parecia abalado. É verdade, Lucas. O passado que você está querendo ignorar é mais sombrio do que você imagina. Você precisa fazer uma escolha, ele disse, a voz carregada de urgência. Clara soltou o ar, e com isso Lucas viu a expressão de choque em seu rosto. A conexão que ele tinha com Clara estava prestes a ser testada de uma forma que nenhum deles poderia prever. E com um estalo, o feixe de luz desfez-se em uma onda que atingiu o solo. O chão tremeu, e a praça inteira pareceu balançar em uma dança de destruição. Você terá que decidir, Lucas, a mulher gritou, seu tom suplicante cortando a confusão. Fugir do passado ou enfrentá-lo de uma vez por todas. Lucas olhou para tio Preto, para Clara e para a mulher, o peso da escolha pesando sobre seus ombros. Ele estava cercado de inimigos, mas também de verdades. O que ele fez a seguir poderia mudar tudo. Sua fortuna, seu futuro, sua alma. Ele respirou fundo, o nó na garganta lhe causando um aperto insuportável. A única coisa que ele conseguiu fazer foi se deixar levar, sem saber realmente qual destino escolher. A praça girava, e entre os gritos e as sombras, algo dentro dele finalmente começou a despertar. Mas qual era a verdade?
E será que Lucas estava pronto para descobrir? Lucas estava paralisado, seus pensamentos girando como um furacão. A mulher, com os olhos ardendo, revelara que sua família era do mesmo sangue que a dor que ela carregava. Aquilo o despedaçava. Como poderia ser? Ele sentiu as pernas fraquejarem e o grito da mulher ecoou em seus ouvidos como um alarme. O passado que ele tentava ignorar estava voltando, e ele nem tinha certeza de como lidar com isso. "É uma mentira!" gritou Lucas, sua voz quase falhando. Mas a dúvida já se instalara dentro dele. Tio Preto, o mendigo, com a força de suas palavras, havia revelado verdades que pareciam impossíveis. E Clara, ao seu lado, olhava para ele com uma mistura de preocupação e expectativa desenhada em seu rosto. O silêncio se instalou por um momento. A tensão era palpável. E então, as sombras ao redor começaram a se mover novamente. Os homens internos escuros avançaram, como se fossem parte daquele pesadelo que não ousava acabar. Mas então algo completamente inesperado aconteceu. Um estrondo ressoou, e de repente a mulher despedaçou o ar com uma onda de energia. O colar dela brilhou intensamente, e um feixe de luz se expandiu, atingindo Lucas e fazendo-o tremer. Ele fechou os olhos, sentindo uma força desconhecida puxá-lo. E, no segundo em que ele tocou a luz, tudo mudou. Uma imagem clara como cristal inundou sua mente. Ele viu sua árvore genealógica, ramificações se espalhando, mas não eram apenas seus ancestrais. Havia rostos que ele nunca vira antes, familiar e ao mesmo tempo aterrorizante. Ele chegou a uma figura, um homem, seu avô, mas não era o avô que conheceu. Era ele, mas mais jovem e ao mesmo tempo mais sombrio. Ele estava envolto em trevas, sussurrando algo que Lucas não conseguia ouvir. E em um salto inexplicável, Lucas sentiu uma conexão com o homem, uma conexão que pulsava como uma veia exposta. Uma verdade sufocante começou a se formar em sua mente. O que Lucas não sabia, o que o seu avô realmente fizera. Ele sentiu as palavras épicas como um eco distante, ameaçando se revelar. "Lucas!" Clara gritou, o assombro em seus olhos claros. "O que está acontecendo?" Ele não conseguia responder. Tudo estava girando. A imagem se desfez e ele se viu de volta à praça, cercado pela mulher e pela escuridão crescente. O poder do colar havia lançado um feitiço que o conectara ao seu passado. Mas isso não era tudo. O que ele não percebeu até agora era que, com a revelação, uma escolha se impunha, não apenas a ele, mas aos presentes. "Lucas, você precisa entender." Tio Preto interveio, uma preocupação profunda em sua voz. "A luta aqui não é só entre vocês. Tem algo maior em jogo." De repente, a mulher virou-se para Tio Preto, o rosto dela contorcido em raiva. "Você não tem o direito de se interpor entre nós." E com isso, um novo brilho surgiu em seu colar, mais intenso do que antes. Ela parecia ter se conectado a um poder ancestral. Nesse exato momento, o grupo de homens internos escuros avançou novamente, mas não para atacar. Estavam recuando, assustados, como se a presença do colar e a energia que emanava da mulher fosse grande demais para eles suportarem. Luke olhou para Clara
desesperado. O que está acontecendo? O que você não sabe é que eles são seus, inimigos e aliados. A mulher disse, seu tom agora, curiosamente, suave, mas a fúria era ainda latente. Eles têm algo a perder, assim como você. Lucas sentiu sua cabeça girar. Poderes, verdadeiras lealdades e traições. E então, como um clarear no caos, um rosto familiar surgiu na pressão do momento. Mal tinha notado, mas mais uma figura se juntara à cena. Um homem, seu executivo de confiança, fazia parte daquela escuridão. Você, o que você está fazendo aqui? Lucas exclamou, o choque cortando sua fala. E nesse instante, todo o peso das revelações se desdobrou como um cobertor pesado sobre ele. Você não sabe nada do que está acontecendo, o homem sussurrou. Paz! Olhar de arrependimento cruzando seu rosto. Você precisa saber a verdade, Lucas, antes que seja tarde demais. A realidade ao redor começou a desmoronar, e o eco de sua procura por respostas ressoou em sua mente. Ele precisava descobrir o que significava tudo isso. O que realmente o ligava à mulher, a Tio Preto e ao seu passado. Cada resposta poderia ser a chave do seu destino ou seu fim. Lucas estava paralisado, seus pensamentos girando como um furacão. A mulher, com os olhos ardendo, havia revelado que sua família era do mesmo sangue que a dor que ela carregava. Aquilo o despedaçava. Como poderia ser? Ele sentiu as pernas fraquejarem, e o grito da mulher ecoou em seus ouvidos como um alarme. É uma mentira! Gritou Lucas, sua voz quase falhando. Mas a dúvida já se instalara dentro dele. Tio Preto, o mendigo, com a força de suas palavras, havia revelado verdades que pareciam impossíveis. E Clara, ao seu lado, olhava para ele com uma mistura de preocupação e expectativa desenhada em seu rosto. O silêncio se instalou por um momento. A tensão era palpável. E, de repente, tudo mudou. O homem de terno, que tinha aparência tão familiar, começou a rir. Uma risada baixa e sombria, que cortou o ar como uma faca. Você realmente acreditou que seus problemas eram apenas o que você vê, Lucas? Ele fez uma pausa, e o desprezo em seu olhar fez Lucas sentir um frio na espinha. Você é apenas uma peça em um jogo bem maior. O coração de Lucas disparou. Do que você está falando? A confusão e o medo martelavam em sua mente. Ele se virou para a mulher, que agora estava paralisada, a raiva dando lugar a um pavor legítimo. Qual é a verdade? Que jogo? Ah, se você soubesse. O homem deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma maldade insuspeita. Você de fato não sabia. Estava tão ocupado tentando se livrar do passado que não percebeu que era o passado que estava segurando você. Os homens em ternos escuros recuaram um pouco, como se estivessem esperando. Lucas olhou para Clara. O que está acontecendo? Quem é esse cara? Antes que ela pudesse responder, o homem apontou para a mulher. Ela não é apenas uma vítima. Ela é o seu elo com tudo isso. Sua própria história é uma fraude, Lucas. Sua fortuna, tudo o que você construiu, se baseia em mentiras. A mulher parecia estonteada, a máscara de raiva caindo enquanto a verdade a atingia.
O que você quer dizer? Isso é uma traição. Eu lutei por você. A dor na voz dela era visível, mas havia uma fragilidade que Lucas nunca havia percebido antes. Você foi usada, assim como eu. O homem olhou para Lucas, um desafio em seu olhar. Sua família não era apenas rica. Eles fizeram um pacto, uma troca de almas. E você é o custo dessa maldição. As palavras penetram como lâminas nos ouvidos de Lucas. O quê? Um pacto? Ele engoliu em seco, a angústia formando um nó em sua garganta. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu lutei para ser quem sou. Mas você não tem escolha. O homem gritou, a raiva transbordando. E quando ele falou, uma onda de energia pareceu flutuar ao redor deles. Eletricidade no ar. A marca já está em você. Você será o escolhido, ou todos nós sucumbiremos à escuridão. A praça pareceu tremer com a tensão. Ele olhou para Tio Preto, na busca desesperada por alguma resposta. Mas o mendigo apenas balançou a cabeça, o olhar cheio de tristeza. Lucas, você precisa decidir. Seguir o caminho da sua verdade ou se apegar às mentiras que te cercam. Lucas sentiu sua mente zumbir. Aquilo era insuportável. Ele não apenas lutava contra um passado oculto, mas contra um destino que nunca planejou. E enquanto se sentia preso entre a mulher e o homem, as memórias começaram a se formar como sombras em sua mente. Momentos de sua infância que pareciam normais, agora eram preenchidos por um subtexto de traição. E antes que pudesse avaliar as opções, um desastre inesperado ocorreu. Uma explosão irrompeu de onde os homens internos estavam. Um brilho ofuscante iluminou a praça. Lucas foi lançado ao chão, e uma onda de dor e perda o inundou. O barulho ensurdecedor estourou em seus ouvidos, enquanto tudo ao seu redor parecia virar caos. Ele tentou se levantar, mas tudo girava. Clara estava caída ao seu lado, e a mulher ainda estava perto, mas o homem havia desaparecido. O que estava acontecendo? As sombras da praça agora dançavam em uma sinfonia de aterrorizante destruição. O que havia sido revelado se tornara apenas fragmentos em meio a um novo horror. Lucas! A voz de Tio Preto soava. Você precisa encontrar a verdade. Não se deixe prender por isso. O jogo está só começando. Lucas olhou ao redor em busca de Clara, da mulher, de alguma razão para acreditar que ainda havia esperança. Mas as palavras de Tio Preto ecoavam como um mantra, ressoando enquanto o tempo se despedaçava à sua frente. No calor da confusão, a única coisa que ele soube foi que o que estava por vir mudaria tudo mais uma vez. Lucas se levantou, o chão ainda tremendo sob seus pés. A explosão tinha sido aterradora, e ele precisava saber o que estava acontecendo. O caos reinava, e a praça estava em desordem. Olhos aterrorizados o observavam, como se esperassem uma resposta que ele não tinha. Clara! Ele gritou, buscando sua assistente, mas a multidão parecia engolir todos. O coração dele batia descompassado. Onde você está? O rosto de Clara surgiu entre as sombras. Seu olhar estava preocupado. Lucas, precisamos sair daqui. A voz dela estava carregada de urgência, e Lucas percebeu que o pânico deles não era o único. Mas antes que pudesse responder, a mulher que havia gritado antes agora estava quase à sua frente, a fúria ainda ardendo em seus olhos. Você não pode escapar disso. Você não é inocente. Ela apontou para ele, seus dedos tremendo,
como se estivesse segurando um veneno. Eu não fiz nada. Lucas se defendia, mas suas palavras pareciam desvanecer no ar pesado. A pressão aumentava e ele respirava fundo, tentando organizar as ideias em meio à confusão. Então, o homem de terno que se aproximou antes surgiu novamente, sorrindo de forma sinistra. Pensou que poderia escapar da verdade, não é? Agora você verá quem realmente é. E com um movimento brusco, ele avançou em direção a Lucas. Lucas, cuidado! Clara gritou, mas era tarde demais. O homem estendeu a mão e algo brilhou em seu olho. Antes que Lucas pudesse reagir, um raio de energia se disparou em direção a ele. Ele fechou os olhos, esperando o impacto, mas ao invés disso, um pano escuro envolveu seu corpo. Foi como se o tempo parasse. O mundo ao seu redor desapareceu, e quando Lucas abriu os olhos novamente, estava em um lugar diferente. Um ambiente sombrio, cheio de quadros antigos nas paredes e uma luz fraca que iluminava o espaço. Ele estava em uma biblioteca, cercado por livros empoeirados. Bem-vindo ao meu lar. Uma voz sussurrou ao seu lado. Ele se virou e a figura de Tio Preto apareceu, mas algo estava diferente. Ele parecia mais jovem, com uma aura de poder que emanava dele. Finalmente você está aqui. Como você... O que aconteceu? Lucas perguntou, confuso. Não era a primeira vez que sentia que a lógica se desfazia à sua volta, mas aquilo era novo. Você precisa descobrir quem você realmente é, Lucas, mas a verdade que você não estava pronto para ouvir está mais perto do que imagina. Tio Preto caminhou entre as estantes, seus olhos brilhando com uma sabedoria que parecia ancestral. O que você quer dizer? Lucas perguntou, o nó na garganta crescendo. Você não é quem você pensa que é. Sua herança está atrelada a um poder muito maior. E a mulher que você viu na praça, ela não é apenas uma vítima. Ela tem mais a ver com você do que você pode imaginar. Tio Preto falava, e cada palavra parecia pulsar como um tambor. Não, isso não faz sentido. Eu sou apenas um empresário. Eu vim de uma família rica. Isso é tudo. Lucas protestou, a verdade soando distante. E se eu dissesse que sua fortuna é baseada em um pacto que você ainda não compreende? As palavras de Tio Preto cortaram como uma lâmina. Você foi escolhido, Lucas, para salvar ou destruir. Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. Escolhido para quê? O que você está dizendo? Para romper o ciclo que sua família criou. Mas você deve escolher entre o poder e a verdade. Tio Preto gesticulou para um livro antigo que estava aberto sobre uma mesa. O futuro da cidade, a sua própria vida, tudo depende disso. Você está me dizendo que estou preso em algo que nem mesmo entendo? Lucas sentiu as mãos trêmulas. E o que acontece se eu falhar? Então todos nós iremos sofrer as consequências. O olhar profundo de Tio Preto imergiu Lucas em um abismo de desespero. Nesse momento, o ambiente começou a tremer novamente, e a realidade à sua volta começou a desfocar. A praça que havia deixado para trás voltou a aparecer. Mas agora havia mais pessoas ao redor. Todos observando com uma expectativa ansiosa. Mudanças visíveis estavam acontecendo. Lucas, a voz de Clara, ressoou de novo, mas ele não conseguia encontrá-la. O que você vai fazer? Ele olhou ao redor em busca de respostas. As sombras da praça pareciam mais densas, e ao centro
A mulher estava de pé, mais enigmática do que nunca. O peso das escolhas que ele teria que fazer pesava sobre ele como um anátema. Mas nesse momento de incerteza, a realidade o golpeou de novo. Uma figura familiar surgiu entre a multidão, e Lucas ficou paralisado. O homem de terno, o que havia declarado que ele era uma peça em um jogo maior, agora estava com um olhar sombrio. Lucas, você não pode se esconder da verdade para sempre. Ele sorriu, mas havia uma malícia em seu tom. Afinal, você carrega as chaves do seu destino. E tudo o que Lucas conseguiu pensar foi: o que isso significa? O que eu estou realmente prestes a descobrir? Lucas estava paralisado, seus olhos fixos no homem de terno, cujas palavras continuavam ecoando em sua mente. Você carrega as chaves do seu destino. O peso da afirmação, somado ao olhar desafiador do executivo, fez seu coração disparar. E quando a mulher, ainda com o brilho do colar no pescoço, olhou para ele, o sentimento de urgência aumentou. Lucas! Clara gritou de novo, seu tom ansioso atravessando a confusão que envolvia a praça. Os rostos ao redor eram como sombras, apontando, murmurando, prontos para julgar. Você precisa decidir. O que você quer? Mas a pergunta estava pesada demais. Ele se sentia como um peão num jogo de xadrez, movido por forças que mal compreendia. A verdade sobre minha família, sobre quem eu sou, murmurou, lutando para organizar os pensamentos. Então, do nada, uma explosão de luz cortou o ar. O chão tremeu sob seus pés e uma onda de energia o envolveu. Lucas olhou ao redor, mas tudo o que viu foram os rostos se contorcendo de medo e compreensão. O homem de terno desapareceu em meio à luz ofuscante, levando consigo as esperanças de respostas. E nesse instante, algo se quebrou. Do centro da explosão, uma figura surgiu. Não era Tio Preto, nem a mulher enfurecida, mas uma ideia nebulosa que se transformou em uma forma. Era o avô de Lucas, aquele mesmo que ele lembrava em velhas fotos, mas agora com um ar mais ameaçador. Você não deveria ter vindo aqui, Lucas. A voz dele era baixa, mas clara. O que você descobriu é certo? O mundo em volta dele parou. A incredulidade brotava em seu peito. Como você pode estar aqui? O que você sabe sobre tudo isso? A figura avançou e a multidão recuou. Você carrega o peso do passado. O pacto que sua família fez não é apenas uma herança de riquezas. E essa mulher, ele apontou para a mulher entre as sombras, ela é a chave para sua liberdade ou para sua destruição. Lucas estava confuso. Você está dizendo que ela? Como assim? O que está acontecendo? Ele sentiu um nó na garganta se apertar. Mas antes que o avô pudesse responder, um grito disparou. Ele não é seu avô, é uma mentira! A mulher irrompeu em direção a Lucas, seu olhar em chamas. Ele não sabe a verdade sobre você. A praça silenciou. O choque percorreu o ar, como um trovão distante. Não, isso não pode ser. Lucas balançou a cabeça, tentando negar a realidade que se impunha. O que você quer dizer? As palavras ficaram presas na garganta da mulher. Mas ao ver o semblante de Lucas, uma ferida antiga se abriu. Você é o herdeiro de um legado obscuro, não apenas das nossas vidas, mas de todas as vidas que foram destruídas.
Você é o verdadeiro filho de um homem que não deveria existir. Lucas sentiu seu mundo desmoronar. O avô que ele admirara, a figura que ele idealizara, agora era uma ilusão. O homem diante dele, envolto em sombras, parecia mais um espectro do que uma lembrança. O que você está dizendo? Ele ofegava, sentindo a pressão das perguntas esmagar seu peito. Ela é a única que pode quebrar a maldição. O avô olhou sério. Mas você precisa decidir. A escolha é sua, Lucas. O poder ou a verdade. Neste momento intenso, tudo parecia suspenso. Os olhares do público, cheio de expectativa, estavam fixos em sua escolha. E enquanto a pressão aumentava, ele percebeu a verdade mais chocante de todas. A mulher não era apenas envolvida na maldição. Ela também era parte dele, uma conexão que desafiava o fabricado. Quando ele a encarou, o entendimento de que suas vidas estavam entrelaçadas e que tudo o que ele pensou ser verdade era só uma parte de uma grande mentira encheu o ar. Lucas olhou para ela, atormentado. Mas, se isso for verdade, o que exatamente eu sou? Estava prestes a descobrir que alguns legados são mais pesados do que o ouro que acumulamos. Desgaste e dor não eram carbono, mas a realidade implacável de quem ele realmente era. E com essa última revelação, o chão sob seus pés começou a desmoronar. Os rostos ao redor se tornaram difusos, mas a pressão emocional de sua escolha estava mais forte que nunca. O que ele faria agora? Uma nova calada convergente se instaurou na praça, e Lucas percebeu que seu destino estava prestes a ser decidido de uma forma que mudaria tudo. Lucas estava paralisado, o mundo ao seu redor girando em um turbilhão de emoções. As palavras de seu avô ecoavam em sua mente. Você é o verdadeiro filho de um homem que não deveria existir. O que isso sigue? Ele sentia a pressão crescente. Como assim um homem que não deveria existir? Ele precisava de respostas, mas estava cercado por um caos que só aumentava. A mulher, com os olhos cheios de dor e raiva, avançou mais perto. Você não consegue ver? Tudo já estava escrito. Sua família não apenas se enriqueceu às custas de outras, mas também selou um destino que agora pesa sobre você. Chega! Ele gritou, a voz tremendo. O brilho do colar dela ofuscava seus pensamentos. O que mais ele poderia aprender? Em um instante sua vida estava se desintegrando, e ele se sentia como um navegador perdido no escuro. Lucas, você não pode recuar agora. Tio Preto interrompeu, seus olhos fixos na mulher. Ela é perigosa, mas você também. Lembre-se de quem você é. Não havia mais como ignorar a tempestade. E então, um ruído ensurdecedor irrompeu. Um estrondo abalou a praça, e todos os olhares se voltaram para o céu, onde uma nuvem negra surgia, formando um redemoinho sobre suas cabeças. A multidão se agitou em pânico, e gritos ecoaram. Luzes dançantes e estrondos de energia começaram a emanar do centro. Corra! Clara gritou, puxando Lucas para trás. Mas ele estava paralisado. Uma força invisível o segurando. Do redemoinho, uma forma começou a emergir. Uma sombra, um espectro. As pessoas ao redor recuaram, murmurando em pânico. Você não deveria estar aqui. A voz ecoou, distorcida e carregada. Lucas olhou mais de perto e sentiu um frio correr pela espinha. Era o homem que o havia confrontado antes. Mas agora ele parecia diferente, como se estivesse absorvendo
todo o caos ao seu redor. Você fez uma escolha, Lucas. O peso das palavras do homem causou um baque em seu interior. Lucas tinha a sensação de que esse era o momento crucial, um ponto sem retorno. O que você quer de mim? Ele questionou, seu coração batendo descompassado, cada palavra cortando através do tumulto. Você carrega o legado, mas não é apenas isso. Você é o coração dele. O homem avançou, e Lucas sentiu um puxão em sua memória, um fragmento que não conseguiu compreender. Você é a chave para o poder que sua família manteve em segredo. A revelação atingiu como uma onda. O poder, a verdade. Tudo isso era um jogo onde ele nunca esteve preparado para entrar. A mulher olhou para Lucas com intensidade. Você não sabe, Lucas. É você quem controla o jogo. E em um piscar de olhos, algo mudou. Uma conexão começou a se formar entre o homem e Lucas. Um brilho tênue que pulsava. E em um instante, a verdade transformou o semblante do homem. Você me pertence, Lucas. Você não pode escapar do que realmente é. Um esplendor de luz irrompeu entre eles. Envolveu Lucas e ele sentiu uma dor lancinante atravessar seu peito. Ele caiu de joelhos. A multidão, agora silenciada, cada olhar focado nele como se estivesse em um círculo, todos cientes de que algo monumental estava acontecendo. Pelo amor de Deus, Lucas, Clara gritou, desesperada, enquanto as sombras pareciam se expandir ao seu redor. A mulher ofegava, as lágrimas escorriam pelo rosto, mas ela também parecia fascinada, como se estivesse reconhecendo algo no que ocorria. A verdade está sendo revelada, e no ápice do momento, tudo se despedaçou. O homem apoiou as mãos em Lucas, e enquanto a luz pulsava, uma memória irrompeu. Lembranças de outra época, de uma vida que nunca viveu, mas que sempre fez parte dele. Você é meu filho, o homem disse, a revelação cortando a atmosfera. Sua vida foi uma mentira desde o início. Um grito de horror tomou conta de Lucas. O quê? Não! Isso não pode ser real! Ele estava em choque. O mundo à sua volta explodiu em gritos, e a confusão recomeçou. Ninguém estava preparado para essa verdade. Nem ele. A praça estava repleta de murmurinhos. A realidade que ele conhecia desmoronava aos poucos, e as pessoas se viravam, trocando olhares atordoados. E enquanto ele continuava lutando contra a verdade revelada, Lucas percebeu que agora, mais do que nunca, ele precisava decidir. O que fazer? E quem ele realmente era? Lucas estava paralisado, o mundo ao seu redor girando em um turbilhão de emoções. As palavras de seu avô ecoavam em sua mente. Você é o verdadeiro filho de um homem que não deveria existir. O que isso significava? Ele sentia a pressão crescente. Como assim um homem que não deveria existir? Ele precisava de respostas, mas estava cercado por um caos que só aumentava. A mulher, com os olhos cheios de dor e raiva, avançou mais perto. Você não consegue ver? Tudo já estava escrito. Sua família não apenas se enriqueceu às custas de outras, mas também selou um destino que agora pesa sobre você. Chega! Ele gritou, a voz tremendo. O brilho do colar dela ofuscava seus pensamentos. O que mais ele poderia aprender? Em um instante, sua vida estava se desintegrando e ele se sentia como um navegador perdido no escuro. Lucas, você não pode recuar agora.
Tio Preto interrompeu, seus olhos fixos na mulher. Ela é perigosa, mas você também. Lembre-se de quem você é. Não havia mais como ignorar a tempestade. E então, um ruído ensurdecedor irrompeu. Um estrondo abalou a praça, e todos os olhares se voltaram para o céu, onde uma nuvem negra surgia, formando um redemoinho sob suas cabeças. A multidão se agitou em pânico, e gritos ecoaram. Luzes dançantes e estrondos de energia começaram a emanar do centro. Corra! Clara gritou, puxando Lucas para trás. Mas ele estava paralisado, uma força invisível o segurando. Do redemoinho, uma forma começou a emergir, uma sombra, um espectro. As pessoas ao redor recuaram, murmurando em pânico. Você não deveria estar aqui. A voz ecoou, distorcida e carregada. Lucas olhou mais de perto e sentiu um frio correr pela espinha. Era o homem que o havia confrontado antes, mas agora ele parecia diferente, como se estivesse absorvendo todo o caos ao seu redor. Você fez uma escolha, Lucas. O peso das palavras do homem causou um baque em seu interior. Lucas tinha a sensação de que esse era um momento crucial, um ponto sem retorno. O que você quer de mim? Ele questionou, seu coração batendo descompassado, cada palavra cortando através do tumulto. Você carrega o legado, mas não é apenas isso. Você é o coração dele. O homem avançou, e Lucas sentiu um puxão em sua memória, um fragmento que não conseguiu compreender. Você é a chave para o poder que sua família manteve em segredo. A revelação o atingiu como uma onda. O poder, a verdade, tudo isso era um jogo, onde ele nunca esteve preparado para entrar. A mulher olhou para Lucas com intensidade. Você não sabe, Lucas. É você quem controla o jogo. E em um piscar de olhos, algo mudou. Uma conexão começou a se formar entre o homem e Lucas, um brilho tênue que pulsava, e em um instante a verdade transformou o semblante do homem. Você me pertence, Lucas. Você não pode escapar do que realmente é. Um esplendor de luz irrompeu entre eles, envolveu Lucas, e ele sentiu uma dor lancinante atravessar seu peito. Ele caiu de joelhos, a multidão agora silenciada, cada olhar focado nele, como se estivesse em um círculo, todos cientes de que algo monumental estava acontecendo. Pelo amor de Deus, Lucas! Clara gritou, desesperada, enquanto as sombras pareciam se expandir ao seu redor. A mulher ofegava, as lágrimas escorriam pelo rosto, mas ela também parecia fascinada, como se estivesse reconhecendo algo no que ocorria. A verdade está sendo revelada, e, no ápice do momento, tudo se despedaçou. O homem apoiou as mãos em Lucas e, enquanto a luz pulsava, uma memória irrompeu. Lembranças de outra época, de uma vida que nunca viveu, mas que sempre fez parte dele. Você é meu filho, o homem disse, a revelação cortando a atmosfera. Sua vida foi uma mentira desde o início. Um grito de horror tomou conta de Lucas. O quê? Não, isso não pode ser real. Ele estava em choque. O mundo à sua volta explodiu em gritos. E a confusão recomeçou. Ninguém estava preparado para essa verdade. Nem ele. A praça estava repleta de murmurinhos. A realidade que ele conhecia desmoronava aos poucos, e as pessoas se viravam, trocando olhares atordoados.
E enquanto ele continuava lutando contra a verdade revelada, Lucas percebeu que agora, mais do que nunca, ele precisava decidir o que fazer e quem ele realmente era. De repente, uma explosão de luz surgiu do céu, e do redemoinho desceu uma figura imponente. Um homem em uma armadura resplandecente, que desceu como um meteoro. Ele pairava acima do chão, sua presença poderosa congelando o tempo e o espaço ao redor. Era como se ele estivesse fora da realidade. "Chega de mentiras!" A voz dele explodiu em ressonância. "Eu sou a verdade que sua família escondeu por gerações. E agora, Lucas, seu momento chegou." Um arrepio percorreu a multidão. Lucas olhou para essa nova figura e sentiu um impulso misterioso. "O que você quer dizer?" Ele mal conseguia processar a atmosfera pesada, mas sabia que cada palavra importava. "Você é o escolhido. O que está prestes a descobrir vai além de você. É o legado que pesa em seu sangue e a redenção que tanto busca." Naquele instante, a mulher gritou novamente, mas agora suas palavras estavam carregadas de desespero. "Não, ele não pode. Por favor, Lucas, não escute ele." A voz dela cortou o ar e a tensão explodiu em um clímax. As pessoas começaram a gritar, algumas correndo, outras caindo de joelhos, clamando por respostas. E dentro de Lucas, uma nova batalha começava. A verdade que era apresentada a ele era avassaladora, e a forma como tudo se ajustava era exposta com uma clareza horrenda. O homem em armadura era uma divindade, um mensageiro ou algo muito pior. Por mais que a verdade doa, é a libertação que você busca. O ser resplandecente gritou com importância. Lucas estava prestes a responder. A terra sob seus pés começou a se abrir. Ele se viu na borda de um abismo, a escolha pulsando em seu coração como um tambor. O que ele faria agora? A luz e a escuridão se entrelaçavam, e o futuro dele pendia em um fio. Lucas sentiu a pressão do mundo desmoronando ao seu redor. As palavras do homem em armadura reverberavam. "Você é o coração do legado." O coração dele disparou, uma misturança de raiva, medo e confusão. Ele não sabia o que escolher. O abismo diante dele parecia se ampliar, como se quisesse engoli-lo. Aquela verdade pesada pesava como uma âncora no peito. E então, no meio do clamor, algo dentro dele começou a se acalmar. Essa batalha não era apenas dele. Era uma escolha que afetaria todos que estavam ali. Tio Preto, Clara, a mulher, a multidão aterrorizada. Eles eram partes de um todo. "Eu sou mais do que apenas um peão nesse jogo." Lucas gritou, a voz ecoando. "Estou farto de mentiras. Se eu sou realmente herdeiro de um legado sombrio, então eu vou mudar essa história. Eu não sou o que minha família decidiu ser." O homem em armadura parecia surpreendido, mas havia um brilho de respeito em seus olhos. A mulher, de lágrimas nos olhos, gritou, "Lucas, por favor, você não sabe em que está se metendo. Esse poder não traz felicidade, mas há algo na determinação dele que lhe ficou agradecida." Ela sentiu que havia esperança ali, não importasse quão sombria a verdade pudesse ser. "Eu não vou me deixar consumir por esse legado. Ao invés disso, eu vou promover a mudança." Lucas sentiu a energia ao seu redor mudar. As sombras estavam se dissipando e algo luminoso começava a brilhar dentro dele.
O homem em armadura assentiu, quase em admiração. Se você está decidido, Lucas, então que essa escolha seja o início de algo novo. E com um gesto, a luz ao redor começou a se expandir, envolvendo a praça em um manto brilhante. Lucas sentiu uma onda de calor passar por ele. As várias figuras, antes tão aterrorizadas, agora estavam olhando para ele de maneira diferente. Clara, Tio Preto, eles começaram a perceber. Ele estava fazendo algo que nunca antes fora feito. Ele estava rompendo o ciclo. E então, com um último olhar para a mulher, uma mistura de compaixão e reconhecimento, ele disse: seja parte dessa mudança. A luz cresceu e a praça inteira parecia brilhar. O homem em armadura sorriu. Esse é o seu novo caminho, Lucas. E lembre-se, cada escolha que você faz agora ecoará pelo futuro. Num piscar de olhos, a explosão de luz envolveu todos, e o caos se transformou em calma. Quando a luz finalmente se dissolveu, todos estavam em um novo lugar. Uma cidade vibrante, não cheia de sombras, mas de esperança e reconstrução. Os rostos ao redor de Lucas eram diferentes. Ele se virou e viu Clara e Tio Preto, todos eles aliviados. A mulher estava ao lado, os olhos dela misturando dor e esperança. O que fazemos agora? Ela perguntou. Agora nós construímos algo melhor juntos. Lucas respondeu, sentindo como se finalmente tivesse encontrado seu lugar. Enquanto caminhavam pela nova cidade, um sentimento de alívio e possibilidade tomava conta. Eles olharam para o horizonte, prontos para enfrentar o futuro juntos. E assim o legado não era mais um fardo, mas uma nova esperança. Ei, antes de encerrarmos, pare um instante. Você precisa se inscrever agora, para não perder as próximas histórias incríveis que estão por vir. Esmague o botão de like agora, para dar aquele gás no algoritmo. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como essa história termina. E compartilhar é fundamental. Envie este vídeo a pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.